Shalom, amados. Gostaria de fazer um posicionamento em relação à política partidária que move nosso sistema da atualidade. O que acontece? Por que é que eu não voto no PT? Não é nada contra a pessoa que representa, que trabalha, que está tentando se eleger, tentando provar que tem uma boa intenção. Eu quero destacar bem isso. Não tem nada a ver a pessoa do candidato, porque, por certo, ele pode ser até uma pessoa que tenha boas intenções. Por favor, a minha questão é o que está atrás do candidato. Qual é o suporte do candidato? Qual a ideologia que move aquilo que ele está envolvido, que é muito maior do que ele. Então, quando, uns anos atrás, cerca de 16 anos, quando nós decidimos votar no presidente Lula, decidimos votar, eu particularmente fiz isso, porque eu não tinha conceitos de socialismo e conceito do comunismo. Eu não havia estudado. Então, para mim, eu queria uma melhoria para o momento, queria uma restauração para o momento. Mas no decorrer desses 16 anos, quando eu comecei a ver que a filosofia desse partido, como alguns outros paralelos, ela era literalmente contrária à palavra de Deus, quando a sua defesa e as suas implantações de ideais de governo, de legislações para estabelecer um plano executivo para a cidadania, ela estava afligindo agressivamente os princípios fundamentais da fé cristã. Foi aí que eu comecei a me despertar. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre socialismo, estudar sobre comunismo. Eu percebi que realmente todos aqueles que, sem conhecimento, porque tem muitos líderes, muitos pastores, muitos irmãos que estão fazendo partido, estão tomando partido do PT, votam e vão votar, porque eu também não os critico, eles foram como eu fui, eles não estudaram, não avaliaram. Mas quando você estuda a história do comunismo mundial, você vê o caos que causou em todas as nações. Existe, pelo menos aparentemente, duas vertentes que sustentam o ideal do comunismo socialista. As agressividades, o desrespeito, porque quando eles estabelecem que o problema não é o que nós definimos agora, nós queremos uma cidade melhor, ele parece ser melhor porque ali foi melhor. A questão que está por detrás disso é o que eles vão causar posteriormente. Quer dizer, a questão não é o hoje. Então eu percebi o que aconteceu e o que tem acontecido nesses países. Você vai ver a estrutura, quando você vai em Cuba, você parece que é algo assim alarmante. As pessoas continuam em extrema pobreza, uma proibição da boa evolução. Você vai na Coreia do Norte, meu Deus do céu, nem vai, né, para começar, porque para entrar lá é complicadíssimo. Você fica assustado, porque você vê que o sistema é tão danoso, que até para cortar cabelo tem modelos de cabelo. Se cortar diferente, você recebe multa e pode até ser preso, ou até ser condenado. O sistema lá é rígido, então todos os cidadãos ficam literalmente escravizados, são escravizados. Todos é uma falsa liberdade. E por outro lado, tem uma outra vertente que já é a vertente do liberalismo. É onde que eles tentam sustentar a liberdade de decisão. Aqui no Brasil, por exemplo, a tentativa de implantação era o sistema bem liberal, que eu chamo de libertino. Quando eles que têm o poder, e preste bem atenção você que está me ouvindo, porque quando eles têm o poder, eles podem o quê? Eles podem estabelecer as leis. Uma vez as leis estabelecidas e aprovadas, elas têm que ser executadas. Então, todo cidadão que não cumprir, eles vão pagar multa, eles vão ser presos.
Só que as leis que eles começaram a estabelecer no Brasil, e você sabe disso, quer ver um exemplo, antes de eu falar das leis atuais, que estão tentando ainda implantar no Brasil. Se você pegar a história da tentativa do comunismo socialista no Brasil, se você lê a história, você fica arrasado. Você vai ver que em todo o tempo, eles são muito estrategistas, muito organizados, eles trabalharam fortissimamente para controlar e dominar o Brasil através de todo o sistema de governo. Vários governos se envolveram com a ideologia. É claro, a maioria deles não tem princípio cristão, não receberam a conversão em Jesus Cristo. Então, eu compreendo que eles não iriam aderir a alguns princípios que nós cremos, porque eles não conhecem a Deus. Então, nesses últimos 16 anos que nós podemos, então, avaliar com mais precisão a situação, aí você vê o caos econômico, caos financeiro, e que não é apenas pelo caos, poderia ser o inverso, poderia estar até bem o Brasil nessa área econômica e financeira, poderia estar até bem na área social, mas os princípios fundamentais da fé cristã, os princípios que regem a boa solidez familiar, os princípios que regem a infraestrutura de vida, o direito da criança. Então, se você avaliar, é simples, não precisa de muito estudo, é só você fazer uma análise que você vai entender que a questão não é o candidato hoje, não é a votação hoje, mas é o que está por detrás e para onde isso vai nos levar. Então, quando nós ficamos assim assustados, teoria de gênero, eles querem obrigar as crianças, nos obrigar as crianças, fazê-las entender que elas não têm sexo, que elas que definem o sexo. Não há nenhum problema relacionamento sexual com criança e fazê-las entender que elas podem. Por isso, foi liberado, vocês sabem disso, e que já estava sendo distribuído aqui no Brasil, nas escolas, a cartilha ensinando as crianças a fazer sexo. Qual é o problema? As crianças aprendem a fazer sexo. Não foi só aqui. Não foi só aqui que foi apresentado aquela apresentação no exposição, que até o Banco Santo André, que parece que tinha patrocinado, não lembro bem, e que foi um caos, um escândalo, que todo mundo ficou em cima, que todo mundo ficou falando, que era uma aberração. Como é que pode eles ensinarem sexo com animais, ensinarem até sexos de desprezo ao plano da religião, e com crianças, enfim, de todas as formas, e deixou aquilo exposto para todo mundo ver, inclusive crianças. Não foi só aqui, não. Eu vi um outro artigo em outro estado. O que acontece? Então, para nós aqui, que olhamos isso, ficamos assim, muitos se posicionaram, muitos falaram contra, mas aqui que está a questão. É aqui que eu quero concluir essa palavra com você que está me acompanhando. Você pode votar no PT? Pode, mas tem que ser ciente que você está votando numa filosofia que vai além de uma aparente melhora municipal. Quando você vota, você está votando num sistema que já há anos trabalha para um domínio de nações. Você vai votar em um sistema que eles têm como base a contrariedade da palavra de Deus. Não importa se, mas aquele político ele se reúne com os pastores. Querido, por favor, é muito mais que isso. Pega a história dos países que são regidos pelo comunismo socialista. Leia a história do Brasil desde o início. Se você não quiser ler tudo isso, pegue pelo menos os últimos 16 anos de governo petista no Brasil. Então não tem nada a ver. Eu queria que você entendesse a minha posição. Agora, você que se diz cristão, você que diz pastor, o Nabucodonosor colocou lá a estátua. Qual é o problema de se prostrar? Quantos judeus não se prostraram naquele dia? Qual é o problema? Levanta, sacode a poeira e continue adorando a Deus. Mas a questão era: quem é o teu Deus? Quais são os princípios? Quando se Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrassem, eles estavam dizendo:
Deus, está tudo bem, tu condena a idolatria, mas depois a gente se conserta. Imagine os cristãos que foram queimados no período da aquisição, se eles concordassem com aquela filosofia que agredia os princípios da palavra de Deus. Os cristãos que no período da perseguição imperial concordassem em queimar incenso por um imperador, senão é só um incensozinho, eu vou continuar servindo a Deus. Então é muito mais do que isso. Quando eu ponho meu dedo lá e digo, eu concordo com, eu vou votar nesse partido, eu estou dizendo, Deus, eu sei que o trabalho deles é destruir o princípio da palavra de Deus. Isso está comprovado nos outros países, foi comprovado na tentativa aqui no Brasil, foi comprovado nesse percurso que eles governaram. Mas eu queria só uma melhoradinha para a minha rua, para o meu sistema. Foi aí que caiu, aí foi o erro de Ló, porque Sodoma e Gomorra era a cidade mais linda, mais nobre, tudo de bom, de melhor em Sodoma. Todo mundo queria ir para Sodoma e Gomorra, afinal de contas, lá, o governante lá, ele é muito bom, olha só como é que ele é bom. Só que esqueceram de olhar, Ló esqueceu de olhar o que estava por trás daquela beleza, daquele grande jardim, daquela grande riqueza. Por detrás daquilo estava todo o conceito legal estabelecido por direitos até obrigatórios, que afligia todos os princípios da vontade de Deus. Então Deus estava odiando o que eles estavam fazendo e destruiu Sodoma e Gomorra. Então o cristão verdadeiro tem que aprender a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Eu percebi que os cristãos precisam ler mais a palavra de Deus, precisam ler mais a história, precisam mais se informar. Então eu quero findar dizendo, o problema não é o candidato, por favor, eu não estou aqui tacando pedra no homem ou na mulher, não, nada disso. O problema é o que está por detrás deles. O problema é o que move ele. Eles não têm poderes, não têm, queridos, porque eles estão debaixo de um regimento, e um regimento forte, e que o sistema é simples. Se eles não aderirem, eles são cortados, eles são descartáveis. E agora o que demanda muito é questão de benefício financeiro, direitos de cadeiras cativas, poderes, existe uma série de coisas aí. Eu lamento que muitos têm se vendido. Esses dias mesmo eu estava discutindo com uma pastora sobre isso. Eu disse, o seu problema é que você está vendo um momento, você está apreciando só, olhando, mas ele é uma pessoa boa, mas o jardim é bom. O seu problema é isso. Você tem que olhar para o que está atrás disso. E para mim é o seguinte, quem é conivente com essa ideologia, quem é conivente com essa filosofia, eu lamentavelmente posso pensar que essas pessoas, mesmo por ignorância ou não, mas elas estão abraçando de uma forma negativa a causa de Satanás. Estão ajudando aqueles que vêm trabalhando historicamente radicalmente contra a palavra de Deus, contra a fé em Jesus Cristo, contra o reino de Deus. Vão vencer? Nunca vão vencer. Pode ter tribulações, pode ter perseguição, como acontece na Cuba, na Coreia, em Vietnã, em outros países. Vão vencer? Nunca vão vencer, irmãos. Pode acontecer o que aconteceu no Brasil, pode acontecer que nós chegarmos a uma situação em que seremos tolhidos da tamanha liberdade que temos hoje como cristãos, como cidadãos nesse aspecto. Pode ser. Isso não vai roubar a fé dos fiéis verdadeiros, mas não precisávamos encarar, e a próxima geração não vai precisar encarar um caos desse por causa da estupidez de líderes de cristãos que hoje acharam que não tem problema. Não tem problema hoje, mas amanhã vai ter muito choro. Não tem problema hoje, mas o preço vai ser muito mais caro amanhã. Então é por isso que eu me posiciono. Então não tem nada, o meu problema não é com as pessoas, é com a filosofia. Meu problema é com a ideia, meu problema é com a implantação, que agride os princípios do meu Rei Jesus e da sua palavra. Então, se você quer continuar, continue. Mas eu vou achar que você está fazendo partido com tudo aquilo, historicamente, que trabalha contra o Senhor.
Beijo no coração e pense bem quando você for votar.